Gente, quem nunca teve vontade de viajar, de sair, de ir para um lugar totalmente diferente, bem longe, deixar os problemas para trás e se reinventar e se descobrir, né? Bom, se você já teve essa vontade, esse livro aqui é para você. Eu estou falando exatamente de Ruína e Leveza, opa, da Júlia Dantas. Esse livro aqui que eu li nesse mês, terminei na semana passada, e estou aqui para compartilhar com você essa história que é uma história de viagem, porém, mais do que uma viagem por um país latino-americano, é uma história de autoconhecimento, é uma história de uma narradora não muito agradável que vai se descobrindo e a gente embarca com ela nesse autodescobrimento. Então, é uma história, gente, e qual é o plot, né, dessa história toda? A Sarah, que, aliás, um parênteses, né? A gente vai descobrir o nome dessa mulher, sei lá pela metade do livro. Porque o livro é narrado em primeira pessoa e nem sempre as pessoas chamam o nome dela por alguma razão. Então, eu fiquei ali, se você for no meu Scooby, né? Tá lá, a protagonista, não sei o quê, nas minhas anotações, assim, das minhas impressões da leitura, né? Tá lá, a protagonista, não sei o quê, a protagonista, não sei o que mais. Eu não sabia como chamar essa mulher, né? Descobri, então, que se chama Sarah. Então, a Sarah trabalha numa agência de publicidade em Porto Alegre e ela tem um relacionamento que parece perfeito, parece que vai durar para sempre. Porém, ela termina esse relacionamento, passa por uma fase assim bem complicada, bem, sabe, bem loucona da vida, até que ela decide partir então numa viagem pouco turística, eu diria, né? Não é uma viagem assim das mais tradicionais pelos pontos turísticos e tal, para o Peru, nosso vizinho aqui na América Latina. E essa, gente, é uma história de deslocamentos e reencontros, né? Tudo isso que eu falei aqui é assim, é o plot básico, tá? Não tem nenhum spoiler aqui, é um plot básico da história. Porque, na verdade, mais do que você saber o que, né, como termina essa história toda, eu acho que é uma história sobre jornada, é uma história sobre o caminho literal e figurado que ela vai fazendo nesse processo, né? Por um lado, a gente tem, e eu vou confessar a vocês que conforme eu estava lendo, né, a primeira metade do livro é um pouco mais intragável, eu vou dizer assim, porque ela é aquela típica, bem estereotipada, sabe, profissional de marketing, que tudo para ela é capitalismo, é dinheiro. Ela tem um jeito muito irritante, sabe, de tratar as pessoas, de viver e enfim, eu até coloquei alguns comentários, né, conforme eu fui lendo, de que, assim, nossa, teve um ponto que eu falei, nossa, eu espero muito que dê um contexto para ela ser tão, sabe, tosca, ou pelo menos que tenha uma história de redenção, porque se ela for assim até o final, meu Deus, eu quero odiar essa personagem. Porque ela é muito aquele estereótipo da pessoa, nossa, eu tenho uma carreira, eu tenho dinheiro, olha como eu sou importante, olha como não sei o que, sabe? Condescendente com os outros, enfim, é uma personagem assim que de início você fala, meu Deus, o que é essa criatura? Eu quero largar esse livro. Só que o fim desse relacionamento desencadeia nela uma crise de identidade mesmo. Não é só uma crise assim, ai, tô triste, tô com o coração partido, não sei o quê. Não. É uma crise de identidade, né? Então, ela decide viajar. Depois dela ter vivido ali uns períodos muito loucos na vida, ela decide que ela vai viajar e diz assim, eu vou para o lugar mais distante, mais oposto, mais totalmente contrário, né, do que eu tô vivendo. Porque até aí, gente, ela poderia, sei lá, viajar, né, para um grande centro urbano, para um ponto turístico, inclusive no Peru, né? Ela vai para lugares assim, para comunidades mais tradicionais, para certas vilas, né, certos lugares assim que você fala, gente, não tem nada aqui para ver, né? Aquele lugar que não é para turista, é para quem mora, né, naquele lugar. Então, é muito interessante a gente perceber esses deslocamentos que o livro vai propondo, porque ela se sente duplamente deslocada, né? Por um lado, ela fala, né, já desde o início, e no contato com outros estrangeiros também que estão numa determinada região,
ela é uma brasileira que não parece tipicamente brasileira, né? Porque ela é branca, tem não é tão, não tem um corpo tão, né, tradicional como a mulher brasileira, cheio de curvas, não sei o quê. Então ela parece muito mais europeia. E aí, quando, né, ela se encontra com outros estrangeiros, as pessoas acham que ela é europeia e não é brasileira. Então já tem um primeiro estranhamento, né? Assim, nossa, eu não pareço ser do país que eu sou, né? Então, onde estão as minhas raízes se não estão aqui, né? E isso, vamos lembrar, ela está num país estrangeiro, falando com outras pessoas que, além dos locais ali, né? Além dos peruanos, tem outros estrangeiros de outros lugares que também não a reconhecem. E por outro lado, ela faz um negócio, gente, que é assim, né? Tem um determinado ponto da história que eu falei, isso aqui vai dar um true crime. Isso aqui vai dar uma história de crime, vai dar. Por quê? Ela não fala a língua do lugar, né? Ela se mete a viajar e é aquele negócio, né? Brasileiro acha que fala espanhol, só que é aquele portunhol dos mais toscos. Isso num lugar turístico, num lugar que as pessoas já estão acostumadas a receber brasileiros que falam portunhol, já é difícil, mas ok, você desenrola, né? Mas assim, você se enfiar numa comunidade do interior, que as pessoas não estão acostumadas a receber turistas, né? Que tem não só a língua do país, mas dialetos locais, um certo sotaque, um certo jeito de falar local, é óbvio, gente, que isso vai dar ruim, né? É óbvio que isso vai dar ruim. Não vou contar exatamente o que acontece, mas teve um momento que eu falei, pronto, agora essa história vai virar. Porque assim, eu comecei a ler o livro sem saber exatamente do que se tratava, né? Eu não assisti nenhuma resenha, eu não peguei nada. Eu só vi um anúncio lá da Dublinense, né, que é a editora, no Instagram, e peguei para ler e falei, vamos ver o que vai dar esse livro. Então, existe esse outro deslocamento, que é o deslocamento da língua, né? Então, você é uma brasileira que não parece brasileira, você está num lugar cuja língua você não fala. E assim, vamos entender que o Brasil é uma grande exceção nessa América Latina, né? Porque todo mundo fala espanhol, a gente está aqui falando português. Então, é nesse contraste, né? É nesse deslocamento, é nessa sensação de falta de lugar que a gente vai viajar com ela, que a gente vai embarcar com ela nessa viagem, tanto pelos lugares do Peru, e nesse ponto, gente, eu tenho que dar um destaque, porque o livro realmente é muito visual, assim. Eu confesso, né, eu sou pouquíssimo conhecedora da América Latina, meus conhecimentos são muito básicos acerca do Peru, mas foi muito interessante meio que fazer essa viagem junto com a protagonista, ir conhecendo alguns lugares, entendendo um pouco da cultura, entendendo um pouco, né, daquele contexto todo. Então tem esse ponto que é muito positivo, ao mesmo tempo em que a narradora traz esse deslocamento para nós leitores também, tá? Porque a narrativa não tem um tempo linear. Não é assim, ela começa em Porto Alegre e termina, e depois vai viajar. Não. A história vai e volta no tempo. Tanto no tempo, né, maior, vamos dizer assim, né, entre ela estar no Peru e estar em Porto Alegre, quanto no tempo da própria viagem. Então, às vezes, a gente avança e volta nessa viagem, às vezes a gente se perde um pouco em pensamentos e reflexões dela, porque a todo momento tem essa sensação de deslocamento. Inclusive, o capítulo que começa o livro, né, a forma como o livro começa, ela está numa determinada situação lá, só vai ser resolvida essa situação no final do livro. Você só vai saber o que acontece no final do livro, lá pelo último capítulo do livro, se eu não me engano, né? Penúltimo ou último capítulo do livro. Então, é uma história um tanto para te tirar também desse, sabe, desse lugar, desse centro. Por outro lado, como eu falei, também é uma história de reencontro, porque se você se desloca, você tem duas opções. Ou você vai ficar perdido que nem barata tonta a vida toda, né? E ela poderia muito bem, né, em determinado ponto, falar, quer saber, eu vou largar de mão esse negócio, eu vou voltar para casa, né? Um abraço, tchau, né? Se você está tão deslocado, se você está tão incomodado, se você está à beira de um true crime, né? Se você está à beira de um crime acontecendo, você pode simplesmente falar, cara, um abraço, tchau, fui, né? Deixa eu voltar para minha casa, para minha vidinha. Então, ela tem essa decisão a tomar, né? Se ela vai continuar ali, se ela vai voltar para casa, se ela vai largar a mão, né?
Ao mesmo tempo, aí você vai falar assim, Fernanda, então é uma história de superação, é uma história de transformação. Olha só, né? A pobre menina rica de Porto Alegre que se transformou. Também não é exatamente isso, tá? Inclusive, a narradora mesmo ironiza essas histórias de transformação, tipo, a pessoa que foi para um lugar distante, participou de um ritual indígena e, de repente, encontrou a clareza da vida, encontrou o sentido e o propósito, não sei o que. Ela ironiza, né? Porque a personagem ali participa de algumas experiências de meditação, trilha na natureza. Você sabe aquelas coisas bem clichê, né? Que turista faz para se reencontrar, né? E ela faz isso, mas ao mesmo tempo ela meio que não se encontra, ela, né, tá completamente deslocada novamente nessas situações. Ao mesmo tempo, né, ela vai se envolvendo com a comunidade local, ela vai conhecendo pessoas que são pessoas muito diferentes, não só diferentes dela, mas é todo um modo de vida, né, diferente do modo de vida dela, diferente de toda aquela lógica que ela estava vivendo. Então, o que ela vai decidir, né, a partir daí, se ela fica, se ela volta, se ela vai se transformar, se ela não vai se transformar, eu vou deixar para você descobrir o final dessa história, eu vou deixar para você descobrir o que acontece nessa história. Tem 3 pontos que eu achei assim negativos, né? Porque eu tô aqui elogiando, realmente é um livro que eu achei muito bom, mas tem 3 pontos que eu achei assim um pouco que não me agradaram tanto assim, porque os capítulos da história, né, da narrativa propriamente dita, são intercalados com um diário dos sonhos, né, que ela vai registrando ali. E aí tem uma hora que eu fico meio perdida, não sei se esse diário dos sonhos é dela ou se é de um outro personagem ali. Enfim, eu achei que ficou meio desconectado. Não sei se é a autora trazendo mais um deslocamento, né? Porque sonho tem essa característica meio etérea, meio descolada da realidade, meio fora de tudo. Então, não sei se é mais um artifício da autora para deixar nós, leitores, deslocados nessa história toda, mas sei lá, eu confesso que eu não entendi. Se você leu o livro e entendeu a função desses capítulos de sonho, deixa aqui nos comentários que você vai me ajudar a entender. Mas eu confesso que eu não entendi muito bem qual é o objetivo disso. E assim, como eu falei, na primeira metade, essa protagonista, gente, é muito detestável. Eu confesso a vocês que teve um ponto que eu pensei em desistir. Então, eu deixo essa recomendação para você não abandonar o livro na metade, tá? Porque quando você começa a ler, é o que eu falei, essa protagonista é muito estereotipada, sabe? A pobre menina rica, nossa, tem a carreira bem sucedida e acha que todo mundo é pior do que ela. Não sei o que. Então, assim, tem umas ações dela muito questionáveis, sei lá, eu fiquei meio enjoada com ela. E aí tem alguns momentos que são meio abruptos, assim, sabe? De uma coisa para outra, de um momento para outro, às vezes meio abrupto. Parece que faltou uma pequena costura, sabe? Entre 2 momentos. São os únicos pontos negativos que eu encontrei nesse livro. Eu já deixo avisado, talvez, como uma forma de você meio que se preparar, né? Porque eu acho que vale sim a leitura. Inclusive, dei nota 4 estrelas para esse livro. Eu acho que é um livro muito bom. Também foi o romance de estreia da autora, né? A autora, inclusive, de Porto Alegre, né? A Júlia Dantas. Ela é de Porto Alegre, ela teve a casa devastada aí nessa enchente de maio, então você, inclusive, consumir esse conteúdo dela, né? Ler esse livro dela, é uma forma também de você ajudar, de você colaborar de alguma maneira. Inclusive, a editora Dublinense estava fazendo aí algumas promoções, né? Algumas estratégias ali, né, para ajudar a divulgar o livro. Não sei se ainda estão válidas até hoje, mas se estiverem, ou mesmo se não estiverem, vale a pena você conhecer. Ele está disponível tanto na Amazon, você pode comprar o livro físico, quanto o e-book, quanto no Scribd, né? Eu li lá pela assinatura do Scribd, inclusive vários livros, eu não sei se o acervo todo da Dublinense está lá, mas uma cacetada de livros, né, dessa editora estão lá. Tem muitos livros brasileiros, muitos livros latino-americanos. A Dublinense é uma editora que eu confesso que eu conheci esse ano com o livro Eu que Nunca Conheci os Homens, e fiquei realmente interessada, assim. É uma editora bem diferente. A própria editora também é de Porto Alegre. E eu confesso que eu fiquei assim bem curiosa. Quero ler outros livros dessa editora e fiquei feliz também
de conhecer aí essa brasileira. Vocês sabem que eu estou na minha jornada de conhecer um pouco mais de literatura brasileira, de ler mais autores nacionais, e eu acho que foi uma experiência muito positiva. Tem esses pontinhos negativos, mas eu acho que, assim, eles são muito pequenos em vista, né, da obra como um todo. Então, deixo aqui a minha recomendação para você, Ruína e Leveza, da Júlia Dantas. Se você nunca leu, deixo aqui no link, aqui na descrição, todos os links para você conhecer esse livro. Como sempre, eu termino te pedindo o like nesse vídeo, se você gostou, se você quer que eu faça outras resenhas, quer saber da minha opinião sobre outros livros, te indicar livros que não estão muito no hype, né? Que não é todo mundo que está falando desses livros também. Me conta aqui nos comentários. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, isso ajuda a gente a crescer, isso ajuda a gente, ajuda o YouTube, inclusive, a entender que você gosta desse conteúdo, que esse conteúdo é relevante, e assim ele indica também para outras pessoas, tá bom? Então, estamos de volta toda terça e quinta, 18 horas, com vídeo novo aqui. Eu te espero na próxima, então. Tchau, tchau.